Para conquistar resultados consistentes e positivos de verdade, é preciso foco, discernimento e vontade direcionada o suficiente. Por que então você se sente diariamente subtraído? Levado a inclinações negativas ou numa luta constante para conseguir focar e se realinhar? A verdade é que enquanto você seguir na ingenuidade de que você está separado e que a sua mente é individual, você é e será alvo fácil de manipulação mental, emocional e energética. Portanto, no vídeo de hoje, essa ingenuidade vai cair e dar lugar ao entendimento de 5 fundamentos essenciais para dominar a mente e se alinhar com a vida que você merece. Então, vamos embora! A pior cilada que um ser humano pode criar para si mesmo é se sentir superpoderoso. Tampouco é verdade e benéfico se sentir impotente, mas a maioria das pessoas oscila entre o superpoderoso e a lamentação de eu não consigo nada, o superimpotente. Veja, existe uma grande diferença entre conhecer o próprio poder e se sentir o superpoderoso. Conhecer o próprio poder significa saber onde você começa e onde você termina. Significa saber os seus limites para entender quando recuar e quando avançar. Mas o ego, que morre de medo de ser aniquilado, acredita que detectar limites em si será o seu fim. Portanto, segue sem olhar para si mesmo e, na verdade, fugindo de si, né? E ao mesmo tempo dizendo, tudo sou eu. E assim, nessa sede de autoafirmação sobre todas as coisas, encontra a sua impotência, aquilo que ele fugia. Pois, convencendo-se de que é tudo, cai na armadilha da Matrix. Eu sou meus pensamentos, eu sou minhas sensações, eu sou minhas emoções. Tudo que passa por mim sou eu. Veja, há necessidade de humildade perante a si próprio, para conseguir se diferenciar disso ou daquilo. Para quando a mente lhe disser mentiras, né, você ser capaz de detectá-las e se posicionar. Isso não sou eu, ou com isso eu me identifico, isto trago para mim, aquilo não. Esse é o verdadeiro poder. Mas aquele indivíduo que com desejo inconsciente de ser dominante sobre todos os aspectos do seu ser não reconhece a mente como território coletivo, está fadado a ilusões, distrações e a inevitável impotência. O pensamento aqui, então, é como poderia a minha mente projetar imagens, conceitos e até mesmo me fazer sentir algo, né? Eu sou imperativo sobre tudo que está no meu território mental. E daí é que nós precisamos ter discernimento, porque a frase eu sou o único poder atuante em minha vida é verdade, mas deve ser analisada com calma e é o que nós vamos fazer aqui, tá? Observe, quando você emite essa frase a partir do ego, você entra no superpoderoso e a mente coletiva vai se aproveitar disso. Já quando você acessa essa frase como um decreto de lucidez, você está dizendo, olha, eu não acredito em coisas distorcidas e nefastas que passarem pelo meu aparato mental, porque eu sou lúcido e com essa lucidez que eu sou, eu tenho o poder de filtrar e decidir o que fica e o que não fica. Tá? Pessoal, para que nós sigamos aqui, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Sou Bárbara Moreira, sou filósofa, especialista em neurociências, psicologia positiva e mindfulness, escritora e criadora do método de desprogramação de crenças limitantes e trabalho há mais de 11 anos ajudando na libertação de padrões que mantêm o ser humano cativo e manipulável. Você deve e merece reconhecer toda a extensão da sua força pessoal e, para isso, conte comigo aqui. Eu sugiro que participe então no nosso canal de informações no WhatsApp para receber conteúdos em primeira mão, palestras, eventos e tudo que rola aqui e nas redes do Desprograme-se. Pessoal, um exemplo prático disso aqui que nós estamos falando é aquela vez lá que lá na adolescência você se sentiu super poderoso e colocou aquela afirmação, né? Mesmo que não tenha sido verbal, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Veja, essa é uma frase correta e benéfica, mas sempre a partir do ponto de vista do self, do ser total e não do ego. Porque a partir do ego, quando você usou essa afirmação, você foi naquela festa, se envolveu com gente que não devia.
e as coisas não deram muito certo, né? E aí a conclusão geral foi: minha mãe tinha razão, é melhor eu ficar em casa, não sair, só estudar, o mundo lá fora é perigosíssimo, tem muito poder sobre mim, eu não tenho poder sobre nada, e veja que não se trata disso. Porque talvez a sua mãe tenha crenças muito restritas. Então você percebe que a pessoa, ela tenta ser superpoderosa, mas ela sempre cai no prisioneiro cheio de amarras, impotente. Percebe porque em alguns momentos você se sente no topo do mundo só para depois sentir que não tem poder nenhum e é melhor se recolher à sua insignificância, né? E impotência. Por quê? Porque você não está acessando o poder verdadeiro, mas está, na verdade, se colocando em situações imprudentes, ilusórias, acreditando que nenhuma consequência virá só para depois lidar de forma pesarosa com os resultados de ações pautadas em ilusões mentais, ilusões ofertadas pela mente coletiva, né? Todo mundo conhece alguém que acreditava na plena meritocracia, do eu faço, eu colho, e depois de várias decepções, migrou para a vida é injusta, poder pessoal é uma mentira, somos produtos do meio, estamos reféns dos sistemas. Essa é mais uma prova de falta de entendimento do verdadeiro poder pessoal. Não se trata, pois, de eu consigo tudo que eu quero, presumindo que o mundo em volta não existe, portanto vivendo numa ilusão completa, e nem de só o mundo em volta existe e eu não tenho poder algum. Também denotando aí uma ilusão total sobre os mecanismos de realização pessoal. Quando saímos desse paradigma, desse programa de ou eu ou o mundo, nós entendemos que ser inteligente é perceber como as coisas são formatadas para que nós possamos implementar as ações necessárias e colher os melhores resultados possíveis. Portanto, compreendendo que a mente, os pensamentos, as sensações e emoções não são exclusivas de um indivíduo e que exatamente essa humildade de reconhecer que estamos todos num sistema único, juntos e misturados, é que faz com que seja possível a individualidade e, consequentemente, o poder pessoal. Se um pensamento de caráter destrutivo lhe ocorre, você pode parar por um momento e refletir. De onde veio isso? Isso é uma verdade absoluta? Isso veio de alguém que eu amo? Isso veio de uma tentativa de agradar ou de me rebelar contra esse que eu amo ou abomino? E, finalmente, será que eu preciso mesmo aderir ou me rebelar contra pensamentos? Será que eu não posso ter meus próprios pensamentos? Será ainda que o silêncio, a paz e o simples focalizar nas minhas atividades sem julgar tudo que se passa na cabeça não me traria mais lucidez, energia e me alinharia com a verdade? Existe uma técnica de limpeza energética que eu sempre comento com vocês, né, que eu aplico com meus clientes, em que nós atuamos de forma a trazer os aspectos perdidos do cliente, tá? Os aspectos que ele foi perdendo por aí, que ele foi deixando ser sugado por outro, subtraído, e trazemos então, com essa técnica, essas energias, pensamentos, forças, partes perdidas da própria pessoa voltam para ela e o bem-estar, as sensações após a técnica pessoal são maravilhosas. E ao final, eu falo, tá vendo? Como você é pleno de tudo que você precisa? Eu pergunto para o consulente, né, para o cliente, nós precisamos pedir as energias de Cleópatra, da águia, de Arcturiano? E o cliente rindo me responde, não, né? Foram as minhas. Eu falo, pois é. Essa é a prova de que nós estamos no coletivo. E que se através de uma técnica de se desmisturar, você volta a se sentir bem novamente, aí está a prova. Que quando interagimos com alguém, o nosso campo se cruza, pessoal. Nossos campos, eles se cruzam. E se a pessoa está muito aberta e não sabe filtrar, não sabe que ali está ocorrendo uma troca, ela não se preserva, entrega tudo dela. Não somente pensamentos, mas vitalidade, sensações de segurança, de firmeza na vida. É muito comum o cliente dizer, nossa, minha vontade de criar voltou, minha libido voltou, minha alegria. E tudo isso com a sensação ali, não é mental. E aí parece que, nossa, a Bárbara tem uma fórmula de retornar tudo de bom para a pessoa. Não, é que infelizmente as pessoas não sabem que elas doam o tempo todo, que elas se deixam subtrair o tempo todo. E eu, como terapeuta energética, sei disso. Estudei, tenho conhecimento dessa técnica. Mas é por isso que eu venho aqui e faço vários vídeos no canal,
sobre como nós somos programados o tempo todo de formas invisíveis. Não é apenas a mídia, não é apenas um pensamento destrutivo que você consegue identificar, gente, é na energia, é no nível de fazer o seu corpo responder a padrões que estão sendo enviados para você sem que você saiba. Portanto, quanto mais ingênuo você for, mais absorverá as porcarias enviadas. Lembra? Eu sou impotente, o mundo exerce poder e eu não. Pronto. Aí já está no padrão ideal para receber essas porcarias, né? Mas também o contrário se aplica na mesma medida, é o que a gente está vendo aqui o vídeo todo. Eu sou todo-poderoso. Não existe o outro em mim. Tudo que passa por mim sou eu. Eu ignoro a existência de um mundo atuante em mim. Pronto. Ali temos também outra vítima perfeita para a absorção de tudo, né? Pois será completamente, diariamente sugestionado e sugestionável acerca de toda sorte de coisas. E deixará tudo entrar, pois chamará tudo isso de eu. O primeiro, então, é sugestionado através do medo. E o segundo, através do desejo, que eu sempre falo aqui. Um se recolhe no pavor e por isso aceita padrões vibracionais de medo, sofrimento, dor e impotência, mas este outro se deixa levar por sugestões de poder. Faço tudo o que quero, não há consequências. Carpe diem na sua expressão mais ingênua possível, que eu falo que é a pequena camponesa saltitante para a casa do lobo mau, né? E lá se vai, desviando do caminho da lucidez, se misturando com tudo que é energia, trazendo para si sem filtrar toda e qualquer energia, pensamento desqualificada, chamando isso de eu, né? A um passo de colher consequências desastrosas, negativas na sua vida. Então, a proposta desse trabalho e desse vídeo conclui-se em fazê-lo entender que o mundo mental, emocional, físico e energético são expressões variadas de um único mundo. 2, essas expressões são coletivas e nos tocam a todo momento. 3, quando tocado por algumas dessas expressões, não assumir que fazem parte do seu aparelho individual, mas observar se essas te mantêm num caminho de harmonia, realização e equilíbrio na sua vida ou se lhe afastam do mesmo. 4, transitar pelo universo coletivo sem medo, mas sem desejo, dando valor para a vontade, que é uma característica divina, e não para o desejo, que é egocêntrico, ilusório, aprisionador. E, finalmente, 5, entender que o poder pessoal é discernimento. Pessoal, repito, poder pessoal é discernimento. Não há poder ou individualidade alguma em ser escravo de desejos e acreditar que eles têm que lhe servir, né? Ao entender que a mente é coletiva, você recupera a sua individualidade pela capacidade de selecionar aquilo que ressoa com o seu eu mais profundo. Mas ignorando essa realidade, você é apenas uma marionete de forças do inconsciente coletivo e muitas vezes não tão inconscientes assim. Se a pessoa quiser te manipular, não é tão inconsciente, né? E para fecharmos nosso vídeo com chave de ouro, escreva aqui nos comentários: eu sou o único poder atuante em minha vida. Eu sou o único poder atuante em minha vida. Aí sim, essa afirmação não é egóica. Ela está afirmando a sua lucidez e decisão de filtrar pensamentos e energias perniciosas e manter aquilo que se alinha com saúde, amor, prosperidade e equilíbrio. Eu sou o único poder atuante em minha vida. Compartilhe também com um amigo que precisa ouvir essas palavras e aproveite para tomar uma decisão importante na sua vida. Mergulhar a fundo na desprogramação de padrões limitantes com o curso de Desprogramação de Crenças Limitantes, formar-se como tarólogo master, começar a prosperar de forma verdadeira em 2026, ou conhecer os outros cursos da Escola Desprograme-se para lhe apoiar no que você mais precisa hoje. São mais de 20 cursos. Grande abraço e até a próxima!